Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Eu tenho falado vários vídeos sobre a importância de defender a glória de Deus, o reino de Deus. Não basta você ter fé. O diabo também tem fé, eu falo sempre isso. O que está faltando é homens ou mulheres que venham defender o reino de Deus. Como eu disse, se você quer desfrutar das bênçãos do reino, você tem que aprender a defender o reino. Não adianta nem pregar o reino de Deus. Não adianta pregar a Bíblia se você não defende. E é isso que está faltando. Porque para Deus, o mais importante não é que você conquiste alguma coisa, mas que você seja, aqui nesse mundo, um defensor do reino dele. Você, naturalmente, deve ter ouvido falar sobre Moisés. Você já escutou várias histórias sobre Moisés. Mas será que você sabe uma das pessoas mais importantes na vida de Moisés? Duas pessoas foram importantes na vida de Moisés. Primeiro, a mãe dele, que não deixou que ele morresse, porque o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos. E diz a Bíblia, você pode ler, no capítulo 1 de Êxodo, que a mãe dele temia a Deus. Preste bem atenção nessa história. Ela era uma parteira, então a ordem era matar todas as crianças, todos os meninos. Mas ela preferiu arriscar a própria vida, a vida do filho dela, porque ela temia a Deus. Está escrito isso. Ela temia a Deus. É isso que está faltando. Ela preferiu defender o que era certo. E hoje em dia, nós não vemos pessoas defendendo o que é certo. Vemos pessoas defendendo seu pai, sua mãe, o seu cachorro, o seu empregado, o seu patrão, o seu político, o seu jogador de futebol, mas nós não vemos pessoas defendendo o reino de Deus. Razão pela qual os pastores oram muito, você já viu? Fazem muito circo, muitos gritos. E o que acontece? Qual é o resultado desses gritos? Nada. Porque para Deus, o importante é você defender o reino dele. A mãe de Moisés não aparece, somente nessa história. Mas como não dá campanha, então os pastores não pregam. Mas Moisés foi o que foi por causa de uma parteira que temia a Deus. E a segunda mulher mais importante na vida de Moisés foi a mulher dele, que quando Deus quis matar Moisés, ela se sacrificou por ele. Mas isso você não sabe, porque na sua igreja os pastores não falam. Por que não falam? Porque não dá campanha. Mas quando você aprende isso, você vai chegar a outros lugares. Você vai entender outras coisas. Como eu falei de Davi, Davi foi rei antes de vencer o gigante Golias. Ele foi rei quando ele defendeu as ovelhas junto ao leão e o urso. Ele foi rei no deserto sozinho, quando ninguém estava olhando para ele. Diz a Bíblia que as parteiras temiam a Deus. Elas não mataram as crianças, nem Moisés. Faraó mandou matar, mas elas preferiram arriscar a vida. Hoje, muitos pastores, por causa do salário, por causa da boa vida, por causa de não quererem fazer nada na vida, eles obedecem
aos seus líderes quando os seus líderes mandam mentir. Mentir. Assim. Eles mentem, enganam por causa do salário, por causa da boa vida. Significa, eles temem mais ao homem, a um sistema, do que a Deus. Ao contrário da mãe de Moisés. Você já imaginou o faraó, o poderoso chefão, mandando matar todas as crianças, todos os meninos? Imagine, quem não cumprisse a lei do faraó também seria morto. Mas as parteiras, diz a Bíblia, que elas temiam a Deus. Então Moisés, ele foi o que foi, mas houve pessoas importantes na vida de Moisés. É isso que você precisa aprender. Você tem que aprender a reconhecer que existem pessoas importantes na sua vida. Pessoas simples, pessoas humildes, que um dia te ajudaram e que você é ingrato, você não reconhece. Você não reconhece. Isso está faltando nos dias atuais. Você ora muito. Você pede a Deus de manhã, de tarde, de noite. Você já reparou que a sua vida é só pedir? Você já reparou que na igreja que você frequenta, o pastor só manda você pedir, cobrar de Deus? Que Deus é obrigado a fazer isso, a fazer aquilo outro? Você nunca reparou, né? E aí, como você não consegue, porque muitos pastores estão mentindo para você, você fica frustrado. Você fica desanimado. Você fica entristecido. Sabe por quê? Porque você foi enganado. Você foi enganado. Os pastores estão vendendo para você uma mentira, um evangelho barato, que tudo é agora, é um milagre urgente, vai acontecer hoje, o dia do basta, o dia do nunca, o dia do já era. Então você acredita nisso. Os pastores apresentam para você um Deus imediatista, um Deus micro-ondas, um Deus Mr. M, um Deus casa lotérica, que basta você pegar o envelope que você vai ser sorteado. A vida, meu amigo e minha amiga, tem um processo. Em tudo na vida tem um processo. Você coloca no Google ou no YouTube e bota assim, ó, quanto tempo leva para fazer um Toyota? Agora, quanto tempo leva para fazer um Rolls Royce? Um dos carros mais caros. Aí você vai ver, o Toyota se faz em um dia. O Rolls Royce, 6 meses. Aí você vai ver a diferença de carro, a diferença de preço. Assim é a vida. Assim é a vida. Moisés foi o que foi, graças à sua mãe. Como parteira, ela temeu mais a Deus que ao faraó. A quem você teme? Ao seu pastor? Ao seu bispo? Ao seu líder? Ou a Deus? Porque quando você estiver em apuros, peça ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu apóstolo, a quem você obedece, rigorosamente, cegamente, para ele pagar suas contas. Não a Deus. Porque Deus só ouve quem defende o reino dele. Eu sempre, e eu não aprendi com ninguém, aprendi sozinho. Eu sempre busquei defender o reino de Deus. Por isso, eu nunca
na igreja, eu falei com o pastor. Não estou dizendo que você não deve falar com o pastor. Preste bem atenção, não seja burro. Mas eu nunca busquei um pastor. Porque na minha mente, na minha consciência, eu pensava assim, ué, se eu não estou fazendo o que Deus manda, eu não tenho direito de pedir nada a Ele. Eu sempre fui assim, sempre pensei dessa maneira. É como, você não paga a internet, você não tem direito à internet. Você não paga a luz, você não tem direito à luz. Assim de fácil. Deus, meu amigo, minha amiga, Ele trabalha desse jeito. Deus olha para a gente e vê se a gente aqui nesse mundo, nós estamos honrando a Ele ou estamos honrando ao patrão, ao bispo, ao pastor, à igreja, à família. Deus olha. Deus não é cego, nem surdo, nem burro. Então você pede tanto e não recebe nada. Você vai na igreja, é só para pedir. Esse é o convite que os pastores fazem. Venha, venha, venha. Sua vida vai mudar, milagre urgente. Sua vida vai mudar, milagre urgente. É hoje, é hoje. E aí você vai. Mas você é mentiroso, canalha, mau caráter, pede emprestado e não paga, se esconde, vagabundo, preguiçoso. Mas você quer ser abençoado, porque isso é o que os pastores estão prometendo para você nas igrejas. Leia a Bíblia, veja os vídeos que eu falo de pessoas que defenderam o reino de Deus. Davi, Jesus, Moisés. Veja. Quem defende é defendido por Deus. Quem defende o reino de Deus tem direito a desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Eu vejo aí na internet, tem gente que defende o seu pastor, o seu bispo, o seu sacerdote, defende a sua igreja, chega até a colocar o nome numa camiseta. E são gente que fala, não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Ué, por que você não defende o reino de Deus? Ah, mas o pastor pregou que nós temos que obedecer aos seus senhores. Sim, quando é verdade. A Bíblia não manda você obedecer mentira. A Bíblia não manda você obedecer engano. A Bíblia manda você obedecer o que é certo. O que é certo. Mas o seu pastor, ele engana você. Quando ele fala que você não pode falar do ungido de Deus. Quando ele fala, ele usa até a Bíblia, que você tem que obedecer os seus líderes cegamente. Ele está mentindo para você. Ué, então por que as parteiras não obedeceram o faraó? Por que Daniel não obedeceu ao rei? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram ao rei? Então veja como o seu pastor é canalha. Veja como ele é canalha, porque ele quer te ameaçar. Ele quer induzir, inculcar na sua cabeça que você tem que obedecer mesmo o errado. E quando você vai falar dele, ele diz que você está caído, que você não tem fé, que você perdeu a visão, que você está conversando com outras pessoas. Mas ele está errado, ele é mentiroso, ele é enganador. Mas você não pode falar nada contra ele. Por quê? Porque ele usa a Bíblia para dizer que você não pode falar dos ungidos de Deus. Engraçado, né? Davi era ungido de Deus e o profeta foi lá e repreendeu ele, falou do pecado dele. Engraçado, né? Mostra essa passagem do seu pastor canalha. Mostra essa passagem que o profeta repreendeu Davi. E Davi era ungido de Deus. Mostra o pastor canalha que usa desses argumentos para poder te iludir. As parteiras
Não tinham que obedecer ao faraó? Não era uma ordem do faraó? Mas elas não obedeceram. E aí, Moisés foi o que foi, graças às parteiras. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé, porque você já nasceu com a fé. O seu problema é ignorância. O seu problema, é o cabresto que colocaram em você. Você entrou numa igreja para se libertar. Você entrou numa igreja para abrir os teus olhos. O que aconteceu? Colocaram um cabresto, colocaram uma venda, colocaram uma camisa de força, um par de algemas e um par de ferraduras. E você continua lá. Você continua lá. E ainda dizendo, tá ligado, tá amarrado, vai arrebentar, em nome de Jesus, estamos na guerra, estamos na fé. Esse é o seu problema. E o tempo está passando. Quantas correntes, quantas campanhas. Veja. Será que você não tem consciência? Será que você não tem consciência de saber discernir o que é certo e o que é errado? Tá chovendo. Vou terminar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Divulgue esse vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tá chovendo.